Evangelho segundo João, no capítulo de número 14, verso de número 6. Na última quarta-feira, não nessa que eu ministrei, na penúltima, na verdade, eu usei esse mesmo texto bíblico, e naquela oportunidade nós demos ênfase ao caminho. Mesmo quando nós não vemos para onde continuar, para onde caminhar, Deus abre caminho, Deus se manifesta. Também ministramos um outro tópico que diz que Deus se manifesta no caminho. E nós demos exemplo à vida de Bartimeu, que estava ali parado à beira do caminho, quando de repente ele vê uma oportunidade. É hoje que eu vou tirar o burro da sombra, é hoje que eu vou encher o meu bolso, vou tirar o mantimento para o sustento de todo o mês. Mas quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele falou: essa é a minha oportunidade de mudar de vida. E ele se rendeu ao Senhor e foi curado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós também falamos que Jesus é o caminho que nos conduz à eternidade. E hoje eu quero dar ênfase nesse tópico, nessa palavra, baseada nesse texto bíblico, aonde Jesus falou para os seus discípulos e também para nós, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos falar a respeito da verdade. Amém? Pode ir sentando, louvando e exaltando ao Eterno. Vou contrariar o pastor Djalma hoje. Toda a honra e toda a glória seja tributada ao Senhor. Quero aproveitar das boas-vindas para os nossos internautas que estão ouvindo também essa mensagem através das lives, através das plataformas digitais. Que o Senhor venha falar poderosamente no seu coração. Amém? Amados, essa é uma declaração muito forte de um homem desconhecido, de um homem que saiu do anonimato e aos 30 anos ele começa a fazer a obra do Senhor. Seu ministério é curto, aconteceu muitas coisas, e ele agora começa a se apresentar, a ensinar as coisas referentes ao reino de Deus. E eu amo a maneira como que João apresenta Jesus, porque Jesus não há necessidade de ser apresentado para nós que já o conhecemos, mas a maneira como qual, João apresenta Jesus é algo maravilhoso. Ele começa o texto ali no capítulo 1, dizendo assim, que Jesus é a palavra. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E nada do que foi feito se fez senão pelo poder da palavra. Para uma pessoa que não conhece a sua história, o seu propósito pelo qual ele veio ao mundo,
Fica muito difícil. Quem é essa pessoa que se autotitula ser a verdade? Quem é essa pessoa que se autotitula ser o caminho, a vida? Jesus não é um engano. Jesus, ele não é uma mentira. Jesus não é simplesmente um personagem que dividiu a história. Ele veio com um propósito, ele veio enviado por Deus. Ele veio para salvar a humanidade, para libertar a humanidade da escravidão. Você vai entender. Jesus é o Filho de Deus encarnado, enviado por Deus para trazer a libertação e nos libertar da escravidão do pecado, para restaurar a comunhão com Deus. Eu amo a maneira como João fala de Jesus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra, amados, nada de que foi feito se fez. E quando nós estudamos o fundamento dessa palavra, começamos a entender o profundo amor do Pai para com a humanidade. Embora nós estamos vivendo num tempo de engano, de mentiras, onde o nosso adversário está tentando de todas as maneiras, está investindo pesado, procurando confundir, procurando persuadir todos aqueles que já aceitaram a verdade. Amados, e o propósito de Deus nessa mensagem é de que você não só conheça a verdade, mas que acima de tudo você viva a verdade para a verdade. Vamos entrar um pouquinho na definição dessa palavra. A verdade é algo absoluto, é algo completo, é um todo. A verdade é uma realidade que não muda, sempre será a verdade. E quando Jesus se declara que Ele é verdade, nós podemos entender também que Ele é imutável. A verdade não muda. A verdade, amados, é muito grande, muito maior do que podemos imaginar. Ela engloba toda uma realidade. E quando nós percebemos as ações do diabo, justamente procurando distorcer a verdade, mentindo, enganando, omitindo, persuadindo com suas propostas, confundindo com o único propósito, para que nem todos não conheçam a verdade, não tenha conhecimento a fundo da verdade. Então ele começa com as suas artimanhas, com as suas setas, com os seus dardos, lançando contra a humanidade, persuadindo, enganando, confundindo. Quer ver como a astúcia do diabo, como ela é? Jesus certo dia estava no Monte das Oliveiras, orando ao Pai, se preparando, se enchendo do Espírito Santo. Por isso a importância de nós termos uma vida constante de oração. Então Jesus ele desce para o templo e vai a ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus. E ele começa ali a falar, e naquele lugar, naquele templo, havia os líderes religiosos, os mestres da lei,
os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e a maneira como Jesus ensinava, provocou a ira daquelas pessoas. E aquelas pessoas então começaram a mentir contra Jesus. Essa passagem está baseada em João, no capítulo número 8. Então eles não aceitaram a maneira, a didática de Jesus. Essa é a realidade. Então eles decidiram tramar algo, mentindo, enganando, mas usando a lei. É hoje que nós vamos pegar esse Jesus. E levaram uma mulher que foi pega no ato do adultério, e apresentaram essa mulher diante do Senhor Jesus. Então Jesus, ele começou a observar aquelas coisas, e ele estava em silêncio, parado. E aqueles mestres das leis, então usam a palavra, usam a lei, para acusar aquela mulher, para dar uma sentença para aquela mulher. E eles dirigem a palavra para Jesus e dizem: olha, mestre, segundo a lei, quando uma mulher ela é pega no ato do adultério, a lei manda que ela seja apedrejada até a morte. E Jesus, em toda a sua sabedoria que recebeu do Pai, cheio do Espírito Santo, não liberou uma palavra, só ficou ouvindo. E aquelas pessoas instigando. E agora nós pegamos Jesus. E Jesus então ele continua a escrever no chão. E ele só fala uma frase para aqueles que estavam acusando aquela mulher: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Devagar, uma a uma, foram soltando as suas pedras no chão, foram saindo, foram se esquivando. Quando de repente Jesus levanta a sua cabeça, direciona para aquela mulher e diz: cadê os seus acusadores? Cadê aquelas pessoas que estavam usando a lei, tentando te acusar, para te matar? Cadê eles? Todos foram embora. Não tem ninguém aqui para me acusar. E Jesus então, ele diz: eu também não vou te acusar, mas saiba de uma coisa: vá, mas não peques mais. E esse ensinamento do Senhor Jesus nos traz nas nossas vidas hoje, porque tem muitas pessoas lá fora vivendo uma vida mentirosa, vivendo uma vida de engano, vivendo numa vida pecaminosa, mas não querem se arrepender, não querem consertar a sua vida. Você pensa que acabou? No verso de número 12, Jesus se revela um pouquinho mais de quem ele era. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz. Aqueles mesmos fariseus, aqueles mesmos mestres da lei, agora direciona a palavra para o Senhor Jesus e diz:
Como pode uma pessoa se declarar que Ele é a luz do mundo? Isso é uma blasfêmia. O seu testemunho não é válido, porque o seu testemunho, para ter validade, era necessário ter duas pessoas que vivenciassem isso na sua vida. E Jesus, então, eu posso testemunhar, porque o meu Pai está comigo. Oh, glória! O meu testemunho é válido, porque eu não estou só. Meu Pai está comigo. Então meu testemunho é válido. E vocês saberão, vocês crerão, o dia em que vocês me levantarem, saberão que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quantos de nós temos essa convicção, que nós estamos no Pai, e o Pai está em nós? É muito lindo, é muito bom, é muito gratificante ouvir, ter essa convicção de que nós estamos ligados no Pai, e o Pai está ligado em nós. Então Jesus fala para os seus discípulos, olha a declaração de Jesus: se vós estiverdes em mim, firme na palavra, firme na verdade que eu estou ensinando, então vocês serão meus discípulos, então vocês me conhecerão, aleluia, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória! E nós tivemos acesso um dia a conhecer a verdade, e a verdade passou a habitar em nós, e nós fomos libertos da escravidão da morte, libertos do pecado, libertos da condenação eterna. Somos livres. Opa! Podemos fazer tudo. Há uma interrogação aqui. Embora nós podemos fazer tudo, sim, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito. É necessário que eu faça uma reflexão e saber que se aquilo que eu estou fazendo está ou não em conformidade com a palavra do Senhor. Se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou praticando está ou não em desconformidade com a palavra. Amados, eu creio que todos nós que estamos aqui tivemos acesso em conhecer a verdade. Nós fomos libertos, nós somos salvos, nós fomos alcançados. Mas muitas pessoas podem estar ouvindo essa mensagem e não conhecem a verdade. Estão vivendo uma vida enganosa, uma vida mentirosa. E compete a nós, aleluia, falarmos da verdade, apresentar a verdade para essas pessoas. Então seus discípulos, eles direcionam a palavra para o Senhor Jesus: Senhor, mestres, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos do pai Abraão, nós nunca fomos escravos. Mas se eles se esqueceram que eles estiveram no Egito,
por 400 anos servindo a Faraó, escravizados. Como pode dizer que nós seremos livres? E Jesus então respondeu para todos aqueles que praticam, o pecado. É escravo do pecado. Todos aqueles que praticam o pecado é escravo do pecado. Mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles tentaram ainda se esquivar para o Senhor, mas eu sou livre. Mas no entanto, vocês estão querendo me matar. No entanto, eu estou falando a verdade, e eu quero que vocês pratiquem também a verdade. Pratiquem a mesma obra de Abraão. Aí Jesus tocou na sua ferida. Abraão é o nosso pai da fé, mas somos adotivos. Olha, amados, a maneira com que aquelas pessoas estavam com as suas mentes, Jesus então vai trabalhando, ensinando, conduzindo aquela situação. Nós somos adotivos, e o único pai que nós temos é Deus. É mesmo. Se vocês são filhos de Deus, me amariam, mas estão me acusando e procurando meios para me matar. Essa foi a resposta de Jesus para todos aqueles que estavam o acusando. Para todas aquelas pessoas que diziam conhecer a verdade, mas da verdade não conhecia nada. Aí Jesus dá uma resposta mais a fundo para eles, e calou a todos naquele momento. Verso de número 44: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a verdade? Com base nessa resposta de Jesus, por que as pessoas mentem, mesmo sabendo que é o pai da mentira? Porque a mentira é sedutora. Tem muitas pessoas que mentem, mesmo sabendo que é o pai de mentira. Por quê? Porque estão praticando a mentira, porque vivem numa vida de ilusão. É fácil, abre o seu WhatsApp, você vai ver fake news, fake profile, que é isso que fala. É isso, Gabi. Ou seja, falsos perfis. Com que intuito essas pessoas disparam uma fake news? Com qual intuito que essas pessoas criam aí um perfil falso? Aparentemente, a mentira é mais fácil e cheia de vantagens. Eu conheço uma pessoa que ela não gosta de tirar vantagem, porque ela não é mentirosa. Mas essa fama atingiu uma classe aí, que todos nós conhecemos, que é a classe dos pescadores. Quem é que nunca tirou uma vantagem?
Quem é que nunca falou: olha, você não precisa ver o tamanho do peixe que eu peguei, que eu fisguei? Na época que eu gostava de pescar no rio Mogi, eu ouvia ali muitas pessoas tirando vantagem. Pessoas que lançaram o anzol e pegaram uma garrafa, e dentro da garrafa tinha um peixe. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, mano. Tem umas coisas aí que não dá para engolir. Então, para você não perder o amigo, você acaba, nossa! Hein, Dani? As mentiras, ela traz para si benefícios próprios. Quem é que nunca mentiu para se beneficiar? De repente o celular toca, você vê ali um número desconhecido, você vai e atende, é um call center te cobrando. Eu queria falar com o fulano, não conheço esse fulano não. Deve ser a outra pessoa, deve ser que era o antigo dono desse número. Ou de repente você tocava o telefone da sua casa, da sua esposa e alô, fulano está? Da onde que é? É das casas. Fala que eu não tô. Ou seja, está mentindo para se beneficiar. Quem está entendendo? Amém? Foi através da mentira que os ditadores nazistas tiraram vantagem durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, Joseph Goebbels foi o autor daquela célebre frase que muitas das vezes é conhecida por todos, que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Então eles usaram uma mentira, eles contaram uma mentira, enfeitaram aquela mentira, e aquela mentira, de tanto se ouvir falar naquela mentira, se tornou uma verdade. E por causa dessa mentira, 6 milhões de judeus foram levados em holocausto, um genocídio, por causa de uma mentira. Na declaração do Senhor Jesus dizendo que o diabo é o pai da mentira, eu quero dizer que a mentira é uma ferramenta poderosíssima para nos afastar da verdade. A mentira nos mata, ela nos afasta do plano da salvação que Deus preparou para todos aqueles que acreditam na verdade. Eu quero te levar você a meditar também em todos os internautas que amam a palavra de Deus, que divulguem que Jesus Cristo é a verdade que liberta. Pastor, mas essa mensagem não é para mim. Eu conheço a verdade, eu aceitei a verdade. Então fale da verdade, anuncie a verdade. Há um outro texto bíblico que nos leva aqui a meditar. Todos conhecem aqui João Batista, primo do Senhor Jesus, filho de Isabel. O seu ministério iniciou muito antes do Senhor Jesus.
E quando João Batista iniciou o seu ministério, ele andava pela cidade, pelos povoados, pelo deserto, anunciando que é chegado o reino de Deus, que era necessário que as pessoas se arrependessem, deixassem a sua vida mentirosa, a sua vida de engano, e fossem batizadas. E quando Jesus então inicia o seu ministério, ele vai até João Batista para ser batizado, para que se cumprisse a palavra, para que deixasse um legado para todos aqueles que conhecem a verdade, que fala da verdade, que ama a verdade, mas ainda não se batizou, ainda não confessou a Jesus publicamente. Em breve nós teremos batismo. Então Jesus foi batizado. Ele é levado pelo Espírito do Senhor ao deserto. E lá no deserto ele é tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. E o diabo é tão astuto, tão tinhoso, tão manhoso, que ele usa a própria palavra para distorcer a palavra, para persuadir, para enganar, para confundir. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. E eu quero te dizer nessa noite, se você conhece a verdade, se você aceitou a verdade, se você pratica a verdade, seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você não deixará ser enganado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Como é bom ter acesso à verdade, como é bom ter acesso, aleluia, diretamente ao Pai pela verdade, sabendo que Ele tem poder de curar, sabendo que Ele tem poder de libertar, sabendo que Ele tem poder de transformar, de perdoar pecado, que Ele tem poder para nos conduzir até na presença do Pai. Aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amados, eu acredito que João não tinha nenhuma dúvida, mas era necessário que os seus discípulos tivessem acesso à verdade, para que eles também fossem libertos pela verdade. Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que transforma, Jesus é a verdade que nos salva da condenação da morte, Jesus é a essência de Deus encarnada pelo amor de Deus para com a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira incondicional, ao ponto de entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pasme, tem muitas pessoas pregando contra a verdade, mentindo, enganando, tragando a muitos. Mas eu te afirmo, fique firme na verdade, pois é através da verdade que nós voltaremos para o lar eterno. Que essa mensagem seja uma mensagem de alerta, que essa mensagem seja uma mensagem para nos livrar das astúcias ciladas do diabo. João 14, verso de número 1. Ele começa esse texto dizendo as palavras do Senhor Jesus. João escrevendo, da mesma maneira em que ele recebeu, ele passou para nós. E olha a declaração do Senhor Jesus: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, mas também credes em mim.
porque na casa de meu Pai há muitas moradas, aleluia. E se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejar vós também. Vós sabeis que para onde eu vou, e conheceis o caminho. E Tomé, então, ele se indignou com essa declaração: Senhor, não sabemos para onde vai, como que poderemos conhecer o caminho? Aí nós entramos no texto que nós acabamos de ler. Disse-lhe Jesus para Tomé e para todos nós que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus se assegurou sendo a verdade. Fique alerta aqui para todos nós que temos acesso à palavra da verdade. Mateus 24, 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres, prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Quantos eleitos do Senhor temos aqui nessa noite? Amém? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem acesso à verdade, você tem acesso ao manual. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de 1 e 2. Olha o que diz o texto bíblico. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, e darão ouvidos a espíritos enganadores, espíritos mentirosos, e a doutrinas de demônios, ou seja, doutrinas mentirosas, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a sua consciência cauterizada. Amados, o que é isso? Isso aqui é muito grave, isso aqui é muito sério, isso aqui é uma realidade que está nos dias atuais. Tem muitas pessoas que têm um cabresto, um tampão no olho, e ele não consegue enxergar do lado, somente para frente. Tem muitas pessoas que não dão vazão à verdade. Por quê? Porque a sua mente está cauterizada. E essa cauterização tem levado muitas pessoas a serem enganadas, serem persuasivas. Olha também o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso de número 1 a 9. Será que a palavra de Deus, que foi escrita por Timóteo, aliás, que foi escrita por Paulo para Timóteo, no ano mais ou menos 67, será que era uma profecia? Será que aquilo que ele escreve, eles estavam vivendo naqueles dias? Olha o que diz o texto bíblico. Sabe,
Palavra de Paulo para Timóteo: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Era um alerta de Paulo para Timóteo. Será que essa palavra cabe nos nossos dias? Olha aqui, vai um pouquinho mais para frente no verso de número 6. Porque são pessoas assim que intrometem pelas casas, conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É a semelhança de James e Jambres. Quantos já ouviram falar esse nome na palavra do Senhor? Janes e Jambres. Eu acho que ninguém, é a primeira vez que vocês ouvem isso, não é não? Quem foi Janes e Jambres? Daqui a pouco eu vou falar. Que se colocaram contra Moisés. Opa, já era lá do Êxodo. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Amados, Paulo está exortando a Timóteo para que fique atento e fuja da aparência do mal. Tenha compromisso com a verdade, não omita, não engane, seja fiel para com Deus e para com a palavra da verdade. Amados, Janes e Jambres. Lá no Êxodo esses nomes não foram citados, mas são aqueles magos, são aqueles feiticeiros, são aquelas pessoas que também fizeram os mesmos poderes que Moisés, pelo Espírito Santo, fez na frente de Faraó, ao ponto de jogar o seu cajado no chão e aquele cajado se transformar numa serpente. Janes e Jambres também fizeram. Quando subiram as rãs do Nilo, quando o Nilo foram infectado também com aquele sangue, foram contaminados, aqueles bruxos também fizeram iguais, para confundir, para persuadir, para enganar, para mentir. Crente cheio do Espírito Santo de Deus não se deixará ser enganado, porque ele tem o conhecimento, ao pleno conhecimento da palavra da verdade. Amém, amados? Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Diabo, o pai da mentira, ele veio para matar, para roubar e para destruir.
Mas louvado seja o nome santo do Senhor, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ensinando a verdade. Se você ouvir uma palavra, de repente por um ou por outra pessoa, até mesmo cristã, com alguma aí que soa como uma dúvida, como interrogação, consulte o manual do crente. Vai na palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus te revelará, assim como ele se revelou um dia para Paulo. Você conhece essa história? Paulo estava falando a verdade, da verdade, para aquelas pessoas que estavam ali que não conheciam a verdade. Quando de repente uma mulher sai atrás deles, ouçam que esses homens falam coisas do Deus Altíssimo. Amados, Paulo ficou incomodado, e ele começou a orar, ele começou a buscar a direção de Deus. E ele então impôs as mãos sobre aquela mulher, e aquele espírito maligno foi, ela foi liberta daquela opressão. Ela era uma mulher adivinhadora, era uma profetisa, era uma macumbeira, dê o nome que você quiser dar, uma cartomante. Todas essas pessoas, elas são escravas do diabo, mentem, procurando se beneficiar, confundindo, cauterizando a sua mente. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, que crente cheio do Espírito Santo de Deus não se deixará ser enganado, porque a verdade habita nele. Quantos conhecem a verdade? Você tem acesso à verdade. Fale da verdade, anuncie a verdade, leve a palavra da verdade para aquelas pessoas que não conhecem. Eu estive conversando recentemente com uma pessoa. Veja aonde vai a artimanha do diabo. E ela viu, ela presenciou durante um culto. Um demônio se manifestou. E aquele homem, então, ele perguntou: quem você é? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Em nome de Jesus, então saia. Aquele demônio começou a dar risada. Satanás é mentiroso. Como Jesus disse, desde o princípio ele mentiu, enganou, omitiu, persuadiu. Mas como eu disse, que crente cheio do Espírito Santo não se deixará ser enganado. Aquele pastor então, ele direciona
para aquela pessoa e diz a identidade do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que nasceu numa manjedoura, aleluia, em Belém. Aí aquele demônio foi embora, porque crente cheio do Espírito Santo não se deixará ser confundido, enganado pelas astúcias ciladas do diabo. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. A verdade está próxima. A verdade em breve se manifestará. A verdade um dia irá vir nos buscar. Por isso não se preocupe, não tenha medo, persevere, fique firme em tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós estamos aqui, papai, falando do teu amor, falando da tua graça, um pouquinho da verdade, para que as pessoas tenham acesso à verdade, para que o mundo conheça quem é a verdade. Um dia a verdade voltará, e Ele virá nos buscar, para juntos estarmos contigo para todo sempre. Aí na eternidade não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, enfermidade. Aí na glória só será, aleluia, festa, regozijo, prazer. O sol da justiça clareará o dia todo. Oh meu Deus, que nós possamos ficar firme, que nós possamos perseverar. Usa nossas vidas na instrumentalidade do Teu Espírito, para que nós possamos também ensinar a mesma verdade que um dia nós a conhecemos, que as pessoas tenham acesso à verdade, para que as pessoas vivam a verdade, para a verdade que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que estiverem ouvindo essa palavra, todos aqueles ainda que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que ainda não têm, Pai querido, acesso à verdade, que eles possam, Senhor, se render à verdade, aceitar a verdade, confessar a verdade, para que a verdade venha nos libertar da opressão do pecado, da condenação eterna. Pai, até aqui nós falamos de Ti, do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua graça, do Teu amor e das Tuas misericórdias. Que a Tua palavra fique queimando em nossos corações, que a Tua palavra desperte em nós o ímpeto de falar do Teu amor, da Tua graça. Leva-nos em paz, Senhor, em segurança para nossos lares, nos acompanhando, nos dando uma noite abençoada, guardada e protegida por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Todo o povo que crê, diga amém.